E decisão do STJ revoga a prisão preventiva de Monique Medeiros, acusada de participar da morte do próprio filho no ano de 2021, o Henri Borel. Esse fato gerou muita repercussão, inclusive uma mudança legislativa, uma criação normativa aí de uma lei protetiva à criança e adolescente, e essa decisão do STJ, então, vai ter uma repercussão muito grande. Já está tendo, inclusive, uma repercussão muito grande. Quero reagir a essa decisão, explicar algumas coisas que muitas vezes a imprensa não explica, falar as consequências a partir disso. Será que o Jairinho, né, que seria o coautor, ele pode se beneficiar disso ou não? Quais consequências agora? Ela pode ser presa novamente? Em que circunstâncias? Agora, como é que fica essa situação da Monique e do Jairinho? Então, antes eu peço para você deixar o like aqui, peço para você deixar seu comentário, o que você achou dessa decisão, você concorda, você não concorda? Coloque aqui, eu quero debater com você, acho muito importante essa participação e me ajuda também aqui no engajamento do YouTube, e você sabe que o YouTube gosta muito desse tipo de coisa. Deixa eu colocar a decisão aqui do ministro João Otávio Noronha, da 5ª turma do STJ, porque aí a gente comenta baseado na decisão dele, né? Então, olha só, trata-se de habeas corpus, não vou ler tudo não, tá? Mas, basicamente, na impetração do habeas corpus, o que a defesa alegou, né? Lembrando o histórico, tá? Eles foram presos preventivamente, depois, posteriormente, a juíza, no caso de primeiro grau, substituiu a prisão preventiva por monitoração eletrônica em casa. O Ministério Público impetrou um recurso em sentido estrito junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que restabeleceu a prisão. E aí, então, a defesa impetrou um HC no STJ e no STF. No STF foi negado, uma decisão do ministro Gilmar Mendes, e agora, alguns dias depois, foi julgado o HC no STJ, que na verdade não conheceu do HC, porque entendeu que não era a medida adequada, mas concedeu de ofício, tá bom? Muito bem. E aí, aqui seriam, então, os argumentos da defesa, né? A interposição do recurso em sentido estrito, falando que não caberia ao Ministério Público impor recurso em sentido estrito daquela decisão da juíza, porque ela não soltou, na verdade, ela só estabeleceu um monitoramento eletrônico, afirma que foi decretado em razão da gravidade abstrata do delito e que isso por si só não poderia fundamentar. É verdade que somente a gravidade abstrata do delito. O que é a gravidade abstrata? Se você fala que assim, todo homicídio é abstratamente grave, né? Todo estupro é abstratamente grave, mas você tem que analisar o caso concreto. E no caso concreto, o que a gente vê que o modus operandi, o fato da mãe ter participado da morte do próprio filho, isso a gente não está falando de gravidade abstrata, né? Teve tortura, né? A gente está falando do modus operandi, das circunstâncias do fato. Isso é gravidade concreta, né? O modus operandi. Aí, se você colocar no STJ lá, né? Se você colocar na busca da jurisprudência do STJ, né? Se você colocar lá modus operandi, homicídio, preventiva, você vai ver diversas decisões do STJ, diversas decisões que consideraram lícitas situações em que o modus operandi demonstraram uma gravidade, e aí isso denota, então, uma necessidade de prisão preventiva em garantir a ordem pública, tá? E falou que a prisão preventiva viola o princípio da inocência, né, que é mais ou menos o que sempre se diz. Imposição da restrição da liberdade não prescinde da demonstração da necessidade, adequação, beleza. E aí, é isso. O ministro acatou, basicamente, essa tese de que não houve ali fundamentação do TJ Rio de Janeiro em relação à gravidade concreta do crime. Ora, pessoal, esse crime aqui, ele causou uma repercussão muito grande, mas não é a repercussão em si, aqui na decisão fala até em furor público, né? Não foi essa decisão em si, não foi essa reação que fundamenta a prisão preventiva, mas sim a forma como o crime é executado. Lembre-se que a tese aqui, inclusive o Ministério Público já ofereceu a pronúncia, né? A gente aguarda-se a decisão da juíza aí para receber ou não, mas o fato é que, nesse caso aqui, a gente está falando de uma violência muito concreta, de um fato que causou uma repercussão pela circunstância fática, Então, há gravidade concreta aqui, então não há que eu não concordo, com todo respeito aqui, claro, né, que é só uma visão de professor com essa decisão aqui do STJ. E aí, qual é a consequência disso? Primeira coisa, isso aproveita ao Jairinho? Nada impede. Nada impede que a defesa do Jairinho, usando os mesmos argumentos, consiga decisão favorável. Acho muito difícil,
Por quê? No caso da Monique, a juíza de primeiro grau deferiu a liberdade, entre aspas, para ela com monitoração eletrônica, o que não foi deferido pelo Jarinho. Então, houve aí um trâmite diferente, né? Então, a defesa dificilmente conseguiria usar o mesmo argumento e chegar ao STJ com o mesmo argumento, tá? Então, tem essa diferença que é importante aí. Uma coisa importante também é que essa mesma fundamentação que foi utilizada para soltar a Monique provavelmente vai ser usada para manter o Jairinho preso, justamente pelo que eu expliquei aqui, pela gravidade concreta do delito, pelo modus operandi. Então, duvido muito que ele aproveite, teoricamente poderia, mas dificilmente algum juiz ou tribunal o soltaria nessas circunstâncias. Uma outra coisa é o seguinte: a Monique solta, a tendência é que ela permaneça solta. Então, ela provavelmente vai ao júri, há uma grande probabilidade dela ser condenada no tribunal do júri, e há uma grande probabilidade, então, dela permanecer solta. Por quê? Porque hoje, com a alteração do Código de Processo Penal, no pacote anticrime, houve ali uma modificação na dinâmica, né? Um ajuste ali na dinâmica da prisão preventiva, e passou-se a exigir na prisão preventiva o chamado princípio da contemporaneidade, ou seja, o juiz tem que fundamentar, no momento da prisão, um fato novo ou contemporâneo que justifique a prisão preventiva. Agora, ele não pode mais fundamentar o fato lá em si, porque não é mais contemporâneo. Então, tem que provar alguma coisa nova, algum tipo de tentativa de coação de testemunha, tentativa de fuga, alguma coisa assim. Se não houver esse fundamento, dificilmente ela vai ser presa, mesmo depois do júri. E aí, com a impossibilidade da prisão em segunda instância, a tendência é que ela vá recorrendo aí aos tribunais superiores e se ela for condenada, é provável que ela permaneça solta aí por muito tempo. E aí, se realmente for condenada em última instância, talvez no Supremo Tribunal Federal, aí sim ela comece a cumprir a pena se for condenada. Então, isso passa uma mensagem muito ruim, um fato que de tão grave gerou alteração legislativa, né? E, enfim, isso, como eu disse, passa uma mensagem ruim de fraqueza da lei, de fraqueza da justiça, né? De desproteção à criança. Então, me parece que não foi uma decisão, a meu ver, acertada do STJ. Mas, enfim, a decisão é judicial, deve se respeitar, e aqui a gente, só como professor, a gente debate e a gente pode concordar ou discordar dentro da liberdade de expressão. Mas aqui, com todo respeito, não considero que tenha sido acertada essa decisão, tá bom? Por esses motivos que eu falei aqui. Mas se você não concorda comigo, também coloque aqui a sua posição. Se você concorda, coloque aqui a sua posição, para mim é muito importante, tá? A gente vai se falando, não é só Emeto. Até a próxima, tchau.